Para compreender a arquitetura do Oracle, é mais que importante gerenciar um banco de dados. Então, tem que possuir um conhecimento sólido sobre a maneira que a Oracle funciona, podendo ser ajudado na resolução de problemas, na recuperação de dados, nos ajustes de dados, na atribuição de tamanho e nas modificações. Essa lista ela pode ser interminável, e é por isso que um conhecimento sólido sobre o funcionamento interno do Oracle ele é tão importante. Alguns componentes da arquitetura Oracle tem o servidor Oracle, que ele consiste em uma instância de banco de dados da Oracle. Instância Oracle, que ela consiste em estruturas de memória e de processos de segundo plano, ou também chamados de backgrounding. É uma forma, então, de acessar um banco de dados da Oracle e ela sempre abre um único banco de dados. Banco de dados da Oracle, que é um banco de dados que ele vai ter um conjunto de dados tratados como uma unidade. Ele consiste em 3 tipos de arquivos, que é os arquivos de dados, arquivos de controle e os arquivos de redo-log. Processos de usuário do servidor são os processos do usuário do servidor que são envolvidos na execução de uma instrução SQL. No entanto, então, outros processos eles vão poder ajudar o servidor e concluir todo o processamento da instrução SQL. Então, para se estabelecer uma conexão e criar uma sessão com o banco de dados Oracle, tem-se primeiro que ter um usuário de banco de dados. Esse usuário, ele vai abrir um processo de usuário ou um APU, ela vai ter uma conexão com o processo de servidor, que é o caminho de comunicação, e definitivamente criar uma sessão. Essa sessão, então, ela vai criar um servidor Oracle. Dentre os componentes, tem-se as estruturas de memória. A estrutura de memória, elas contêm as duas principais, denominadas SGA e PGA. A SGA, ou Área Global do Sistema, é um grupo de estruturas de memórias compartilhadas. Ela contém coisas como dados e SQL. É compartilhada entre os processos em segundo plano do Oracle e entre os processos do servidor. Então, a SGA ela é composta de várias partes chamadas componentes SGA, que ela vai ter o pool compartilhado, o cachê de buffer de banco de dados, o buffer de log de redo-log, o pool extenso e o pool de Java. Então, as áreas da memória elas são modificadas com o parâmetro de inicialização. O shared pool, ou pool compartilhado, ele é composto de 4 áreas principais, que é a cachê de biblioteca, cachê de dicionário, cachê de resultado mais rápido e cachê de resultado SQL. Então, ele é um cachê, é uma área temporária em memória criada para uma apresentação rápida de informações, então, que poderia, então, levar mais tempo para ser localizada. Então, ele armazena as instruções SQLs executadas mais recentemente, as definições de dados mais usadas recentemente, e ele, então, contém as principais 2 áreas, que é a cachê de biblioteca e cachê de dicionário de dados, que vai ser discutido posteriormente. O cachê de biblioteca, ele armazena as informações sobre as instruções SQL e PLSQL mais usadas recentemente. Então, ele vai permitir o compartilhamento de informações usadas normalmente. Então, durante a análise, algumas dessas atividades podem ser executadas, que é a sintaxe da declaração é verificada para ter certeza de que o usuário ele digitou tudo corretamente, os objetos aos quais você se refere são verificados, então o que o usuário está digitando eles são totalmente verificados na tabela chamada EMP, e o Oracle verifica se você tem permissão para estar fazendo esse tipo de consulta. Um cachê de dicionário de dados, ele é um conjunto das definições mais usadas recentemente no banco de dados, e ele vai incluir todas as informações sobre os arquivos de banco de dados, tabelas, índices, colunas, usuários, privilégios e outros objetos do banco de dados. Então, durante uma fase de parsing, o processo do usuário, ele consulta o dicionário de dados para obter informações que resolvam, então, os nomes dos objetos, e ele vai validar o acesso também desse usuário. Cachê de buffer do banco de dados, ou Database Buffer Cache. Então, ele é a maior parte da SGA, ele possui dados que vêm dos arquivos em disco, que são do datafile, e o acesso aos dados a partir do disco ele é muito mais lento do que na maioria dos outros componentes da memória. Então, por isso, o único objetivo
Database Buffer Cache é armazenar os dados da memória para acesso mais rápido. Ele vai conter, então, as tabelas, os índices, as visões materializadas e os dados de sistema. Agora, dentro do Database Buffer Cache, tem os estados de cache do buffer, que pode ser livre, ocupado ou sujo. O livre, ele é atualmente, não sendo utilizado para nada. O ocupado, ele é atualmente sendo acessado. E o sujo é o bloco, que o bloco ele foi modificado, mas ele ainda não há nada escrito no disco, ou seja, não há nada escrito nos arquivos de dados dentro do datafile. O buffer de redo log, ou buffer de log de redo, ele registra todas as informações feitas no bloco de dados e ele tem o objetivo de recuperar esses dados posteriormente. Então, todas as alterações registradas são denominadas na entrada de redo e as entradas de redo contêm informações para recriar ou refazer as informações. O buffer de redo log, então, ou log de redo, ele é limpo quando acontece algumas atividades, como toda vez que há uma decisão quanto aos dados do banco de dados, a cada 3 segundos, ou quando o buffer de redo estiver 1/3 ocupado e um pouco antes de cada bloco sujo ser escrito em disco, ou seja, um pouco antes de cada bloco sujo que foi gravado no Database Buffer Cache, então ele vai ser escrito em disco, ou seja, ele vai ser mandado para o datafile. Duas áreas opcionais que nós podemos ter dentro da arquitetura Oracle, ele é a Large Pool, que é uma área de memória opcional na CGA, e ele libera uma carga imposta ao Large Pool, usado para memória de sessão, processos de servidor, operações de backup e restaurações. E também temos o Java Pool, que o Java Pool ele atende os requisitos de parse de comando Java e ele é necessário para instalar e usar Java. Então, outra estrutura de memória é a área global do programa, ou PGA, que ela contém todas as informações utilizadas e informações privadas ou relacionadas às sessões que os usuários individuais necessitam. Então, tem os processos do servidor e também tem os processos de background, que são os processos e ações que vai ser utilizados para consultas, instruções e armazenamento de dados, recuperações dentro do banco de dados. Um desses processos de background é o DB-Write ou Database Writer, que ele grava os buffers modificados, ou seja, os dados sujos, para o datafile, então, para os arquivos de disco. Então, ele vai gravar quando ocorre um checkpoint, os buffers sujos atingem o limite, não há buffers livres e também ocorre um timeout. Então, o Database Buffer Cache para os arquivos de disco para datafile. O log-write ou log-wider, ele vai gravar quando acontece um commit, quando 1/3 está cheio, quando há 1 MB de redo a cada 3 segundos e antes que o DB-Write grave para o datafile. Então, ele vai gravar sempre do redo log buffer para o redo log file. O SMON, ele vai gravar do redo log file para o datafile. Então, ele faz a recuperação dos dados para o momento atual e desloca segmentos temporários. O PMON, então, ele grava quando um processo, uma conexão falha, então o usuário conecta em outra sessão. Então, ele vai dar um rollback da transação, libera bloqueios e libera outros recursos. O checkpoint, ele vai atualizar informações. Então, ele vai checar se as informações elas estão gravadas no datafile. Então, ela vai sinalizar para que o DB-Write ele grave essas informações do Database Buffer Cache para o datafile, atualiza as informações de checkpoint nos cabeçalhos dos arquivos, que é no datafile, e atualiza as informações de checkpoint nos arquivos de controle. Então, ele vai fazer toda a checagem do redo log file, dos arquivos que tem dentro do redo log file, dos arquivos do datafile e checando também com os arquivos de controle. Então, ele faz toda a checagem de atualizações dos registros. Os processos de recovery, ou reco, ele tem quando o banco de dados são distribuídos, então ele vai conectar a outros bancos de dados e ele vai resolver falhas de transações distribuídas. Um processo de archive, que ele não é obrigatório,
ele copia arquivos de Redolog para dispositivos de armazenamento. Então, ele vai ter os arquivos de Redolog File, então ele vai fazendo cópias, arquivando cópias desses arquivos de Redolog File. Então, para entrar nas estruturas físicas da arquitetura Oracle, existem muitos tipos diferentes de arquivos que são necessários ou opcionais para rodar em um banco de dados Oracle. Então, temos arquivos de dados, arquivos de controle, arquivos de log de redo, arquivos de log de arquivamento e arquivos de parâmetro do servidor e de inicialização. Então, os arquivos de dados, eles são os arquivos que eles vão ficar, dentro do data file. Arquivos de controle. O arquivo de controle, ele é um arquivo muito importante dentro do banco de dados. Ele vai ter os nomes e localizações dos arquivos dos data files, informações de recuperação, informações de backup, ponto de controle, informações de arquivamento e história do log. E os arquivos de Redolog ou arquivos de log de redo, que é arquivos de Redolog File, eles são armazenados as informações do buffer de log e eles são escritos pelo log writer, escritor de log. Então, lembre-se que ele pode ler esses arquivos binários sem o auxílio de software de banco de dados. A instrução select, o usuário ele vai se conectar com o banco de dados, através de uma aplicação, de uma ferramenta. Ele vai gerar um processo de usuário, abrir um processo de usuário, que ele vai então fazer uma conexão, que é um caminho através do processo também do servidor. Ele inicia a PGA e quando ele realiza essa instrução de select, ele vai acessar a PGA, verifica sintaticamente e a semântica da instrução. Se está tudo correto, ele prossegue. Quando ele entra na área de memória da SGA, ele vai na shared pool. Quando ele entra nessa shared pool para procurar essas instruções, os resultados mais rápidos, ele procura na library cache, que é a biblioteca, o cachê de biblioteca, as consultas SQL já realizadas dessa instrução select. Se ele não encontrar, ele realiza um parse e procura no cachê de dicionário de dados. Então, ele vai procurar no dicionário de dados todas as coleções de informações sobre o usuário e esse objeto procurado. Se ele ainda não obtiver alguma informação, ele vai acessar o banco de dados na parte física. Então, ele vai no disco e vai procurar nos arquivos de dados, no data file, ele vai coletar esses dados, essas informações dessa instrução. Fez isso, ele vai vai pegar essas instruções, vai mandar para o cachê de dicionário de dados essas informações de tabelas, de índices. Então, toda essa parte de informações do objeto e também do usuário, vai mandar também uma cópia para o cachê de biblioteca para ficar mais rápido, otimizar o processo de busca e vai então mandar para o processo de usuário, que por sua vez chega ao usuário a consulta dessa instrução. Então, o usuário ele se conecta com o banco de dados através de uma aplicação ou ferramenta, que ela vai criar então um processo de usuário. Ele abre uma conexão, que é um caminho através do processo de servidor, e ele inicia a PGA. Então, quando ele realiza uma instrução update, ele vai acessar a PGA, que ela vai verificar sintaticamente e a semântica da instrução, vendo se está tudo certo. Então, ela entra na área de memória da SGA. Na shared pool, dentro da SGA, ela procura na library cache as consultas SQL já realizadas, dessa instrução. E se não encontrar, realiza um parsing, uma nova query e procura, então, no cachê de dicionário de dados. As coleções, então, de informações sobre o usuário e objeto. Se não encontrar, ele vai acessar o banco de dados na parte física e procura os dados no data file. Ele vai coletar esses dados do disco e vai fazer uma cópia no database buffer cache, que por sua vez, então, pega os dados e joga para a área de undo como dado sujo, que é um dado modificado, mas então que ainda ele não tem nada escrito. E que o usuário ele não tem acesso ainda a esses dados alterados. Em seguida, ele vai pegar os dados do database buffer cache e joga para o buffer de Redolog, que lotado, então que dados excedentes, ele manda para o Redolog File. Então, com o processo de background do logwrite, processo de fundo, ele
o usuário dando um commit, ele pega os dados da área de redo e joga para o datafile através do Deb-White, que envia, então, do database buffer cache para os arquivos de dados, né? Para, então, o arquivo, né, no disco. Então, na estrutura física, os arquivos de controle, eles vão controlar os dados que foram jogados do redo log file para o disco, através do checkpoint, né, que ele vai checar as últimas atualizações de dados, comparando, então, com os dados de redo. Ao final, se toda a operação dessa instrução está correta, ele envia para o usuário. Tanto a instrução update, insert, delete, elas vão seguir alguns mesmos parâmetros, porque então eles vão fazer alterações desses dados, que vai servir posteriormente então para a recuperação dos dados atuais, para os dados que estão, né, atualmente. Então a instrução insert, ela se baseia então que o usuário ele se conecta no banco de dados, normalmente igual as outras duas, tanto de insert quanto de update. Ele se conecta no banco de dados através de um processo, abre um processo de usuário e também se conecta, abre um caminho para um processo de servidor. Abre então um processo de servidor e entra na PGA. Ele vai ver se a instrução ela está verificada, né, sintaticamente, semanticamente, e se ela está tudo correta, né, se ela está de acordo, ela entra então na estrutura de memória. Então ela entra na instância, na SGA, dentro da SGA, na estrutura de memória, ela vai entrar na shared pool. Na shared pool, vai verificar novamente o library cache, verificando todas as instruções SQL, vai ver se essa instrução, né, de insert ela está lá dentro. Se não estiver, ela vai realizar, né, um parse e procura então no cache de dicionário. Então, o cache de dicionários vai listar as coleções, informações sobre o usuário e objeto. Se não encontrar, vai acessar a parte física do banco de dados. Dentro do arquivo de dados, também conhecido como datafile, vai encontrar esses arquivos, coletá-los e levá-los para o database buffer cache, que lá no database buffer cache, ele vai ter que não somente mostrar que o usuário ele fez a instrução, ele fez a consulta, né, ou ele inseriu algum dado, mas sim ele vai armazenar cópias para, se ele perder essas informações, e posteriormente mandar para a área de log, né, para o redo log. Então, no database buffer cache, ele vai pegar essas informações, essas cópias, e por sua vez ele vai jogar para a área de undo. Que essa área de undo vai ficar como um dado sujo, né? Esse dado foi alterado, né? Na verdade, ele foi colocado lá dentro. Então, esse dado que foi né, armazenado, esse novo dado, ele vai para a área de undo e depois disso, ele vai então para ser jogado para o buffer de redo log, que lotado vai mandar para a área de redo log file, que através do processo de log write vai então mandar, né, desse processo de redo, buffer de redo log, para os arquivos de redo log, que é o meu file, né, o meu redo log file, que já é a estrutura física. Fez isso, ele vai então podendo também gerar cópias, né, pelos arquivos de logs arquivados, que são os que vai gerar através do processo de background chamado archive. Então ele vai gerar essas cópias e depois, a partir se o usuário der um commit, ele então vai passar do meu database buffer cache os dados que foram inseridos para os arquivos de dados. Então ele vai mandar esses arquivos para os arquivos de dados. E esses dados então eles vão ser armazenados na memória. Se cair, por exemplo, uma conexão, uma sessão, ele vai ter os arquivos na memória para ser restaurados no meu datafile. Então, a instrução ela é bem parecida com a instrução, por exemplo, de update. Na instrução delete, então o usuário vai se conectar com o banco de dados através de uma aplicação ferramenta, né, um processo de usuário, se conecta com o processo de servidor e, por sua vez, abre uma PGA. Abrindo essa nova sessão, vai analisar a instrução delete sintaticamente e semanticamente. Se estiver tudo certo,
Então ele vai para minha instância. Então ele vai abrir minha instância e a cada nova instância, né? Então cada novo usuário tem uma nova instância gerada. Nessa instância, na SGA, que é a estrutura de memória, ele vai para o shared pool. Shared pool verifica então o meu library cache, minhas consultas SQL. Se o meu esse delete ele já foi então consultado uma outra vez. Se não, ele vai realizar um parsing e procura no meu cache de dicionário de dados as coleções e informações sobre o usuário e o objeto procurado. Se ainda não encontrar, ele vai acessar o banco de dados na parte física e procura os dados na data-file. Ele vai fazer isso para que, se as minhas informações elas já foram consultadas, então o caminho, a otimização, né, é bem mais rápida dessa instrução. Então, quando ele vai remover um dado, ele tem que procurar, né, o dado que ele vai remover. Achou o dado para remover, que vai ficar dentro dos meus arquivos de dados, no meu banco de dados, que é a parte física, no meu datafile, ele vai pegar esses dados, essas cópias dos dados, mandar para o database buffer cache. Então, ele vai pegar, gerar cópias e vai mandar para o database buffer cache. O database buffer cache, por sua vez, vai pegar esses dados sujos e vai mandar para a área de undo, que ela vai ser uma área de recuperação posterior dos dados, como ele é atualmente. Então, ele vai pegar esses dados e mandar para lá. Esses dados alterados, então, eles não são visualizados ainda, né, esses dados apagados, alterados, pelo meu usuário ainda antes do meu commit. Então, ele vai mandar para a área de undo. Da área de undo, do database buffer cache, vai mandar para o buffer de redo log, que o buffer de redo log, por sua vez, através de um processo de log write, manda para os arquivos de redo log, que é a estrutura física, né, que é o meu então redo log file. Com esse processo, meu redo log file, quando o usuário ele dar um commit, os dados então vai passar para a área de redo, para o datafile. Então ele vai passar para a área onde ele vai ser os dados armazenados temporariamente, né? E vai então para o meu arquivo de dados, que são os meus datafiles. Antes disso, os meus arquivos de redo log, eles podem ser gerados cópias, caso haja uma perca, né? E para recuperação posterior, para os meus arquivos de logs arquivados, através do processo background archive. No datafile, então, ele vai passar do database buffer cache para os arquivos de dados, para o meu datafile, através do debwrite. Então, quando o debwrite fizer isso, vai entrar nos arquivos de controle, vai verificar, vai controlar essas informações sendo alteradas do meu redo log para os arquivos de dados. Também vai ser o checkpoint muito importante, porque ele vai checar se os arquivos que estão no redo log atualmente, eles estão atualizados nos meus arquivos de dados. Feito isso, deu um commit, o usuário vai fazer todas essas transações e então mandar para o usuário que os dados, então, eles foram deletados, eles foram feitos a instrução delete.